Você já pediu perdão a Deus por um pecado, mas continuou carregando a culpa como se não tivesse sido perdoado? Estamos na lição de número 10 da Escola Sabatina, lição de sábado, dia 30 de maio, com o tema arrependimento e perdão. E o verso para memorizar diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Nessa semana vamos estudar uma das mensagens mais importantes de toda a Bíblia. Deus não apenas aponta o pecado, ele oferece perdão ao pecador arrependido. A lição nos leva ao episódio do bezerro de ouro, quando o povo de Israel, poucos dias depois, após fazer uma aliança com Deus, caiu em um grave pecado de idolatria. Mesmo diante de uma rebelião tão séria, Deus continuou oferecendo oportunidades de arrependimento e restauração. E aqui está uma verdade que muda tudo. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, mas ninguém está além do alcance da graça de Deus. O arrependimento sincero abre caminho para o perdão, e o perdão abre caminho para um novo começo. Não importa o tamanho da queda, a misericórdia de Deus é maior. Você já percebeu que às vezes as coisas urgentes roubam de nós aquilo que é mais importante? A correria da vida pode nos manter ocupados o dia inteiro, mas, ao mesmo tempo, nos afastar silenciosamente de Deus. Estamos na lição de domingo, dia 31 de maio, com o tema A Correria da Vida. E hoje vamos descobrir como atividades aparentemente boas e necessárias podem enfraquecer nosso relacionamento com Deus sem que percebamos. A história apresentada pela lição é muito real. Uma mulher começa o sábado com boas intenções, mas logo se vê envolvida com limpeza, roupas, comida, organização da casa e diversas outras tarefas. Nada disso era pecado em si. O problema era outro. Ela estava tão ocupada cuidando das coisas de Deus que estava deixando de passar tempo com o Deus das coisas. Quantas vezes isso acontece conosco? Trabalhamos, estudamos, cuidamos da família, resolvemos problemas, respondemos mensagens, organizamos compromissos e quando percebemos, o dia terminou e quase não falamos com Deus. A lição faz uma ligação com Marta e Maria. Marta estava ocupada em muitos serviços, enquanto Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus. Jesus não condenou o trabalho de Marta, mas mostrou que existe uma prioridade que não pode ser perdida. Antes de servir para Deus, precisamos estar com Deus. Antes de fazer algo para Cristo, precisamos passar tempo com Cristo. O pecado nem sempre aparece na forma de uma grande rebelião. Muitas vezes ele se manifesta através de distrações que enfraquecem lentamente nossa comunhão. Por isso, a mensagem de hoje é um convite para avaliarmos nossa rotina e perguntarmos o que está ocupando o lugar que pertence a Deus em minha vida. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de domingo, dia 31 de maio. Primeira frase: você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Essa frase é baseada nas palavras de Jesus para Marta. Vivemos numa geração que valoriza produtividade, velocidade, resultados, mas Jesus nos lembra que existe algo mais importante do que cumprir tarefas, que é desenvolver um relacionamento com Ele. Muitas pessoas estão cansadas não porque trabalham demais, mas porque tentam carregar sozinhas aquilo que deveriam entregar nas mãos de Deus. O mundo diz para correr, Jesus diz para sentar-se aos seus pés. O mundo diz para produzir mais, Jesus diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Observe que Marta estava fazendo algo útil. O problema não era o serviço, o problema era a inversão de prioridades. E isso acontece conosco quando a oração vira exceção,
Quando o estudo da Bíblia se torna raro e quando a comunhão passa a ser substituída por atividades que parecem importantes, mas não alimentam a alma. A pergunta que fica é: o que tem ocupado a maior parte do seu tempo? Aquilo que mais ocupa a sua agenda provavelmente revela aquilo que mais ocupa o seu coração. E a segunda frase diz assim: a boa parte era sentar-se aos pés de Jesus por amor, não apenas no sábado, mas em todos os dias. Essa é uma das mensagens centrais da lição. Muitas pessoas acreditam que relacionamento com Deus se resume ao culto de sábado ou ao momento lá na igreja. Mas Jesus deseja muito mais do que encontros semanais. Ele deseja caminhar conosco todos os dias. A comunhão não é um evento, é um estilo de vida. Maria escolheu estar com Jesus e Jesus disse que aquela escolha não lhe seria tirada, porque tudo que construímos neste mundo ficará para trás. Mas o relacionamento que desenvolvemos com Cristo permanecerá para sempre. É interessante perceber que a lição ela não está discutindo apenas o sábado, ela está discutindo prioridades espirituais. Existem pessoas que guardam o sábado externamente, mas passam a semana inteira longe de Deus. Há outras que conhecem muitas doutrinas, mas quase não conversam com Cristo em oração. Jesus quer algo mais profundo. Ele deseja amizade, intimidade e relacionamento. E aqui eu quero fazer um convite muito especial para você que está me assistindo aí. Se esse ministério, se esse canal tem ajudado você diariamente através dos estudos da Escola Sabatina, considere apoiar esse ministério tornando-se membro do canal. É muito simples. Basta clicar no botão tornar-se membro, é um botão que aparece aí debaixo do vídeo, abaixo do vídeo, ou acesse o link que está na descrição e também no comentário fixado. Ao se tornar membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos, acesso ao grupo de WhatsApp dos membros, materiais de estudo, vídeos antecipados e outras vantagens especiais. Além de receber esses benefícios, você também estará ajudando este ministério a continuar levando o estudo da palavra de Deus diariamente para milhares de pessoas. Se Deus tocar no seu coração, faça parte dessa missão junto conosco. A terceira frase diz: podemos lavar nossas vestes em seu sangue. Essa frase nos leva diretamente ao Evangelho. Depois de mostrar o problema da distração espiritual, a lição aponta para a solução. E a solução é, sabe quem? Você já aprendeu, é Jesus. Jesus é a solução. O texto fala das vestes sujas representando nossa condição pecaminosa. Em Isaías 66:6, aprendemos que nossa própria justiça é como trapo de imundícia. Não podemos nos salvar por nossos méritos, não podemos nos purificar sozinhos. Mas então surge a promessa maravilhosa encontrada em Zacarias capítulo 3 e também lá em Isaías capítulo 61. Deus remove nossas vestes sujas e nos veste com roupas limpas. Isso representa a justiça de Cristo cobrindo o pecador arrependido. Que verdade maravilhosa, não é? Deus não apenas perdoa nossos pecados, ele também nos concede a justiça de Jesus. Quando chegarmos diante de Deus, nossa esperança não estará em nossa fidelidade, em nossas obras ou em nossa capacidade de obedecer a Deus. Nossa esperança estará no sangue de Cristo. É por isso que Apocalipse 7,14 fala daqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. A correria da vida não pode nos afastar de Deus. Não pode, nós não podemos permitir isso. O pecado pode manchar nossas vestes. As distrações, elas podem acabar enfraquecendo nossa comunhão. Mas Jesus continua oferecendo perdão, restauração e uma nova oportunidade de caminhar com Ele. A lição de hoje nos deixa uma pergunta muito séria, queridos, muito importante. Presta atenção, estamos ocupados com muitas coisas,
mas estamos realmente perto de Jesus? Marta trabalhava, Maria adorava. Marta servia, Maria permanecia. E Jesus declarou que Maria havia escolhido a melhor parte. Então, que nesta semana possamos reorganizar nossas prioridades, reservar tempo para Deus diariamente e lembrar que nada é mais importante do que um relacionamento vivo com Cristo. Porque no final não será a quantidade de tarefas realizadas que fará a diferença, mas a profundidade da nossa comunhão com Jesus. Você já percebeu como é fácil reconhecer o erro, sentir remorso e ainda assim não se arrepender de verdade? Muitas pessoas sabem que erraram, sentem o peso da culpa, mas continuam justificando seus atos. E é exatamente aqui que entra uma das obras mais importantes do Espírito Santo. Nós estamos agora na lição de segunda-feira, dia 1º de junho, com o tema Convicção do Espírito Santo. A lição começa mostrando alguém que sabia que havia errado com a esposa. Ele reconhecia suas palavras duras e sua atitude errada. Mas logo surgiu um pensamento perigoso. Mas ela também não mereceu? Olha que pensamento. E quantas vezes fazemos exatamente isso? O Espírito Santo nos mostra o pecado, mas nossa natureza humana tenta encontrar desculpas para continuar nele. Jesus ensinou em João, capítulo 16, verso 8, que uma das funções do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Isso é uma demonstração de amor de Deus. Se o Espírito Santo não nos mostrasse nossos erros, continuaríamos caminhando rumo à destruição sem perceber. Quando sentimos aquela inquietação interior, quando a consciência pesa, quando a palavra de Deus confronta nossas escolhas, muitas vezes é o Espírito Santo falando ao nosso coração. O problema é que podemos endurecer o coração, podemos justificar atitudes erradas, alimentar ressentimentos, ignorar os apelos de Deus. Por isso, a lição nos convida a ouvir a voz do Espírito Santo enquanto ela ainda fala claramente. O arrependimento verdadeiro não nasce do medo das consequências. Ele nasce quando enxergamos que nossos pecados ferem o coração de Deus e nos afastam de Deus. Então, antes de continuarmos, faça uma pergunta sincera para si mesmo. Existe alguma área da sua vida na qual o Espírito Santo já está falando há muito tempo, mas você continua adiando uma decisão? Porque Deus não aponta o pecado para nos condenar, ele aponta o pecado para nos salvar. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de segunda-feira, dia 1º de junho. A primeira frase diz assim: uma das funções do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado. Essa é uma verdade fundamental do cristianismo. Ninguém se arrepende genuinamente sozinho. O arrependimento é resultado da atuação de Deus no coração humano. O Espírito Santo trabalha silenciosamente, mostrando aquilo que precisa ser abandonado e revelando aquilo que precisa ser transformado. Muitas vezes, pensamos que o maior milagre é uma cura física ou uma grande intervenção sobrenatural. Mas um dos maiores milagres é quando uma pessoa orgulhosa reconhece seu erro. Quando alguém endurecido se quebranta. Quando um pecador admite sua necessidade de Deus. João 16:8 mostra que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele não apenas revela o problema, ele também aponta para a solução que é Cristo. O perigo é resistir continuamente à sua voz. Quanto mais justificamos nossos erros, mais difícil fica ouvir os apelos do Espírito Santo. Por isso, devemos cultivar sensibilidade espiritual diariamente através da oração, do estudo da Bíblia e da comunhão com Deus. Segunda frase: precisamos desse convencimento para reparar o distanciamento que pode se infiltrar em nossa caminhada com Ele.
Essa frase mostra que o pecado não afeta apenas nosso comportamento, ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, o afastamento espiritual não acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos. Pequenas concessões, pequenas justificativas, pequenos pecados acariciados, e quando percebemos, a distância entre nós e Deus já está enorme, já se tornou enorme. O livro de Oséias apresenta um Deus que continua chamando seu povo de volta. Um Deus que insiste no relacionamento mesmo quando seu povo se afasta. Isso revela um aspecto maravilhoso do caráter divino. Deus não desiste facilmente de seus filhos. O Espírito Santo trabalha justamente para restaurar essa comunhão. Ele nos convence para nos reconectar à videira verdadeira que é Cristo. Como Jesus ensinou em João 15, separados dele, nada podemos fazer. Bom, queridos, agora vamos para a terceira frase. A terceira frase diz assim: todos pecamos, mas podemos e devemos nos arrepender quando o Espírito Santo nos convence. Essa frase resume toda a mensagem da lição. A Bíblia não esconde a realidade do pecado. Todos pecaram, todos falharam, todos precisam da graça de Deus. A diferença não está entre pessoas que pecam e pessoas que não pecam. A diferença está entre aqueles que resistem ao Espírito Santo e aqueles que respondem ao seu chamado. A citação de Ellen White, presente na lição, ela é muito poderosa. Ela explica que a verdadeira tristeza pelo pecado não é apenas tristeza pelas consequências, é tristeza por termos ferido o Salvador. E quando enxergamos o pecado à luz da cruz. Quando contemplamos Cristo crucificado, percebemos o preço que foi pago por nossa salvação. E isso produz arrependimento genuíno. O arrependimento verdadeiro gera mudança. Ele produz transformação. Não é apenas emoção momentânea. Não é apenas remorso passageiro. É uma decisão de abandonar o pecado e caminhar em direção a Deus. É por isso que Efésios capítulo 4, versos 30 nos alerta para não entristecermos o Espírito Santo. Devemos responder aos seus apelos enquanto ainda temos oportunidade. A lição de hoje nos lembra que a voz do Espírito Santo é uma das maiores evidências do amor de Deus por nós. Ele não nos abandona em nossos erros. Ele nos procura, ele nos alerta, ele nos chama ao arrependimento. A pergunta final da lição é extremamente pessoal. Quando foi a última vez que você ouviu uma repreensão, um chamado ao arrependimento? Como respondeu a ele? Talvez Deus esteja falando com você nesse exato momento. Talvez exista algo que precisa ser entregue, abandonado ou corrigido. Não endureça o seu coração. Quando o Espírito Santo convence, é porque Deus ainda está trabalhando em nossa vida. Imagine chegar diante de Deus pedindo perdão por um pecado que você nunca teve a intenção de abandonar. Isso seria arrependimento verdadeiro? Estamos na lição de terça-feira, dia 2 de junho, com o tema arrependimento verdadeiro. Vivemos em uma época em que as pessoas gostam de ouvir mensagens sobre amor, bênçãos e prosperidade. Mas uma das primeiras mensagens pregadas por João Batista e pelo próprio Jesus foi uma mensagem que poucos gostam de ouvir: arrependam-se. Isso mostra que o arrependimento não é um detalhe do Evangelho, ele está no centro do plano da salvação. A lição de hoje nos ensina que o arrependimento verdadeiro acontece em 2 passos. Primeiro, sentimos tristeza sincera pelos nossos pecados. Depois, tomamos a decisão de abandoná-los. Não basta reconhecer o erro, não basta sentir culpa, é necessário permitir que Deus transforme nossa vida. A boa notícia é que Deus não nos chama ao arrependimento para nos condenar, pelo contrário.
Sua bondade e sua paciência nos conduzem ao arrependimento. Cada dia que recebemos é mais uma oportunidade para voltar a Ele. Enquanto Cristo não voltar, a porta da graça continua aberta para todo aquele que deseja recomeçar. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de terça-feira, dia 2 de junho. A primeira frase diz assim: a bondade e a paciência de Deus nos levam ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4 ensina que não é o medo que produz transformação duradoura, mas o amor de Deus. Quando compreendemos sua paciência conosco, nosso coração é levado ao quebrantamento. Deus continua nos chamando mesmo depois de inúmeras falhas. Isso revela o tamanho da sua misericórdia. Segunda frase. Na Bíblia, arrependimento quase sempre vem ligado ao perdão. Nós nos arrependemos de verdade, então Deus perdoa. Essa é uma das promessas mais maravilhosas da Escritura. Deus nunca pede arrependimento sem oferecer perdão. Quando confessamos nossos pecados com sinceridade, encontramos graça, restauração e uma nova oportunidade de caminhar com Cristo. Terceira frase: nenhum arrependimento é genuíno a menos que realize uma obra de reforma. Aqui está a diferença entre o remorso e arrependimento. O remorso lamenta as consequências. O arrependimento produz mudança de vida. Ellen White afirma que a justiça de Cristo não é uma capa para esconder pecados não abandonados. A graça de Deus transforma o caráter e produz frutos visíveis na vida daquele que se entrega a Cristo. A lição de hoje nos lembra que o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir tristeza pelo pecado, é permitir que Deus realize uma transformação profunda em nossa vida. A bondade de Deus nos chama, o perdão de Deus nos recebe e a graça de Deus nos transforma. Se esse ministério tem ajudado você a compreender melhor a palavra de Deus, considere apoiar este trabalho tornando-se membro do canal. Basta clicar em tornar-se membro abaixo aqui do vídeo ou acessar o link que está na descrição. Além de apoiar esse ministério, você terá acesso a conteúdos exclusivos e ao grupo de WhatsApp dos membros. Uma das maiores mentiras que o pecado tenta nos convencer a acreditar é que fomos longe demais para sermos perdoados. Mas a lição de hoje revela exatamente o contrário. Quanto maior a nossa necessidade, maior é a graça de Deus. Estamos na lição de quarta-feira, dia 3 de junho, com o tema Graça Suficiente. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nosso primeiro impulso muitas vezes é fugir de Deus. Adão se escondeu. Caim tentou justificar seus atos. Israel construiu um bezerro de ouro logo após fazer uma aliança com Deus. Mas a Bíblia mostra que Deus não abandona aqueles que caem. Em Êxodo 34, depois da grave apostasia do povo, Deus se apresenta como compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Isso revela que a graça não é uma ideia criada pelos apóstolos, ela está presente em toda a Bíblia. A cruz existe porque Deus deseja restaurar o relacionamento que o pecado destruiu. Quando reconhecemos nossos erros e os confessamos, Jesus não nos rejeita. Pelo contrário, ele já estava trabalhando em nosso coração antes mesmo de fazermos a oração de arrependimento. A graça de Deus sempre chega primeiro. A lição também nos lembra que não devemos permanecer olhando para Deus à distância. Muitas pessoas vivem carregando culpa, vergonha e fracassos antigos, mas Cristo nos convida a correr para Ele. Na cruz, nossos pecados são trocados por sua justiça. Nosso fardo é substituído pela sua graça. E essa graça não apenas perdoa, ela também transforma. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de quarta-feira, dia 3 de junho. A primeira frase diz assim: o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia.
Essa declaração é uma das mais importantes de toda a Bíblia. Ela foi dada justamente depois de Israel ter cometido um dos seus maiores pecados, a adoração ao bezerro de ouro, a idolatria. Deus poderia ter abandonado seu povo naquele momento, mas escolheu revelar seu caráter. Isso nos ensina que Deus não é apenas justo, ele também é misericordioso. Quando caímos, nosso olhar deve estar voltado para o caráter de Deus e não apenas para a gravidade do nosso pecado. Segunda frase: precisamos correr até Jesus, trocando nossos pecados e fardos por sua justiça. Muitas pessoas tentam primeiro melhorar a vida para depois buscar a Deus. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Devemos ir a Cristo como estamos. É Ele quem realiza a transformação. O pecador arrependido não encontra condenação aos pés da cruz, encontra perdão, restauração e esperança. Quanto mais rápido corremos para Jesus, mais rápido experimentamos a libertação que somente Ele pode oferecer. Terceira frase: onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20 apresenta uma verdade extraordinária. O pecado é terrível e produz morte, mas a graça de Deus é maior do que qualquer pecado que possa existir. Isso não significa que devemos viver no pecado, significa que nunca devemos duvidar do poder de Deus para perdoar e restaurar. A graça não minimiza o pecado, ela vence o pecado através de Cristo. A lição de hoje nos mostra que Deus não procura motivos para nos afastar, ele procura motivos para nos salvar. Seu amor foi demonstrado quando Cristo morreu por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores. A graça de Deus é suficiente para perdoar o passado, sustentar o presente e garantir a esperança do futuro. Você pode estar frequentando a igreja, estudando a Bíblia e até falando de Jesus, mas ainda assim estar sem as vestes certas diante de Deus. Essa é uma das mensagens mais solenes da lição de hoje. Estamos na lição de quinta-feira, dia 4 de junho, com o tema As Vestes Mais Caras. Quando pensamos em roupas caras, normalmente pensamos em marcas famosas, luxo, status. O mundo costuma avaliar as pessoas pela aparência, pelo que possuem ou pelo que conseguem mostrar aos outros. Mas Jesus ensina que existe uma veste infinitamente mais valiosa do que qualquer roupa deste mundo: a veste da sua justiça. Na parábola das bodas, registrada em Mateus capítulo 22, todos os convidados receberam um convite para a festa. Porém, um homem foi encontrado sem a veste nupcial. O problema não era a falta de conhecimento. Ele sabia da festa, sabia da necessidade da veste, sabia que deveria fazer, mas escolheu não usar aquilo que lhe foi oferecido. Essa parábola fala diretamente sobre salvação. Ninguém será salvo por suas próprias obras, méritos ou esforço. Assim como Adão e Eva tentaram cobrir sua nudez com folhas de figueira, muitas pessoas ainda tentam se apresentar diante de Deus usando suas próprias vestes. Boas obras, cargos na igreja, conhecimento bíblico ou anos de frequência religiosa. Mas nada disso, nada substitui a justiça perfeita de Cristo. A lição nos lembra que após a queda, Deus providenciou vestes para Adão e Eva. Houve sacrifício, houve derramamento de sangue. Aquilo apontava para Jesus. Da mesma forma, somente o sacrifício de Cristo pode cobrir nossa culpa e restaurar nosso relacionamento com Deus. O Evangelho não consiste em Deus aceitar nossos esforços imperfeitos. O Evangelho consiste em Deus nos oferecer a perfeição de Cristo. Quando aceitamos Jesus pela fé, recebemos sua justiça como um presente. É por isso que a salvação é pela graça. Não porque o pecado seja pequeno, mas porque o sacrifício de Cristo é suficiente.
Muitas pessoas passam a vida inteira preocupadas com a aparência exterior, mas a pergunta da lição é muito mais profunda. Com que veste você pretende comparecer diante de Deus? Com a sua própria justiça ou com a justiça de Cristo? Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de hoje. A primeira frase diz assim: nossa identidade precisa estar revestida de Jesus e de suas perfeitas vestes de justiça. O maior problema do ser humano não é apenas o pecado que pratica, mas a tentativa de construir sua identidade longe de Deus. O mundo diz: você é aquilo que possui, mas Jesus diz: você é aquilo que eu fiz por você na cruz. Nossa verdadeira identidade não está na profissão, nos bens ou na opinião das pessoas. Nossa identidade está em Cristo. Quando somos revestidos por sua justiça, deixamos de ser definidos pelos nossos fracassos e passamos a ser definidos pela graça de Deus. A segunda frase diz assim: a justiça de Cristo e seu caráter imaculado é, pela fé, comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Essa talvez seja uma das verdades mais bonitas do Evangelho. Deus não apenas perdoa nossos pecados, ele também nos atribui a justiça de Cristo. Quando o Pai olha para o pecador arrependido, ele vê os méritos de Jesus. Isso não acontece porque somos dignos, mas porque Cristo é digno. A salvação não é construída sobre aquilo que fazemos por Deus, mas sobre aquilo que Deus fez por nós através de seu Filho. A terceira frase diz assim: somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. As folhas de figueira de Adão representam todas as tentativas humanas de alcançar a salvação por esforço próprio. Religião sem Cristo é folha de figueira. Moralidade sem Cristo é folha de figueira. Conhecimento sem Cristo é folha de figueira. Apenas a justiça provida por Jesus pode nos tornar aptos para estar na presença de Deus. Por isso precisamos diariamente nos revestir de Cristo através da oração, do estudo da Bíblia e da entrega da vida e da dependência de sua graça. A grande mensagem da lição de hoje é simples e poderosa. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas dispostas a aceitar a perfeição de Cristo. As vestes mais caras do universo não podem ser compradas, conquistadas ou merecidas. Elas são recebidas pela fé. Se uma semente cair sobre a pedra, ela nunca dará frutos. E a lição desta semana termina justamente nos lembrando que Deus deseja preparar o terreno do nosso coração para que a sua graça produza transformação verdadeira. Estamos na lição de sexta-feira, dia 5 de junho, o nosso estudo adicional. Olha só, hein? O texto de Oséias, capítulo 10, verso 12, resume muito bem tudo que estudamos nessa semana. Semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor. Deus quer fazer grandes coisas em nossa vida, mas antes é necessário preparar o solo do coração. É preciso permitir que o Espírito Santo remova aquilo que endurece a nossa caminhada espiritual. Ao longo da semana, aprendemos sobre arrependimento, perdão, a atuação do Espírito Santo, a graça de Deus e as vestes de justiça de Cristo. E agora a lição conclui mostrando que o nosso relacionamento com Deus é uma cooperação. Deus opera em nós, mas nós também precisamos escolher buscá-lo diariamente, segurar sua mão e permanecer ligados a Ele. A grande mensagem desta semana é que ninguém precisa permanecer preso ao passado. Há perdão para o pecador arrependido, há graça suficiente para restaurar a vida e há vestes de justiça disponíveis para todos aqueles que aceitam Jesus pela fé. Se esse estudo foi uma bênção para você,
Inscreva-se no canal e torne-se membro para apoiar este ministério. Também temos conteúdos diários no Instagram, TikTok, Facebook e YouTube para enriquecer mais ainda o seu estudo da lição. Procure por Luan França aí nas redes sociais e estude a palavra de Deus conosco todos os dias. Forte abraço, Deus abençoe você e até a próxima lição.